Olá amigos, tudo bem? O tema desse vídeo é: somos todos narcisistas? Será que somos, né? Será que todos nós possuímos traços de narcisistas? Então, vamos ver algumas diferenças das pessoas que são narcisistas daquelas que não são, tá? Através da percepção dessas diferenças, a gente pode ver se todos somos narcisistas ou não, tá? No transtorno da personalidade narcisista, há um exagero no valor que o indivíduo dá a si mesmo. Esse exagero é um super exagero, né? Não é um exagero normal. Há nele uma necessidade exagerada de admiração, né? Que o narcisista necessita dessa admiração. Mas isso nos remete a que todos nós, de alguma forma, temos essa necessidade de sermos admirados, né? De sermos reconhecidos, né? Possivelmente, o que existe em nós, né, dessa necessidade que também todos nós temos de sermos admirados e reconhecidos, né, pode ser uma lembrança de uma época de nossa vida, quando éramos bebês, né, que durante essa época os nossos pais nos davam muito carinho, amor, nos valorizavam, né? Dizíamos que nós éramos o filho, né, mais amado, mais querido, mais lindo, né? Então, os psicólogos do desenvolvimento apontam claramente que a valorização que a mãe dá ao seu bebê, né, faz com que ele acredite que ele é verdadeiramente valioso e importante, né? O bebê já sente tudo isso desde pequenininho, né? Então, a psicologia do desenvolvimento mostra essa característica de o bebê ser valorizado, né? Que ele tem que ser valorizado. Todos os bebês precisam ser valorizados, né? Pela mãe, pelo pai, pelos cuidadores, ou pelos outros membros da família, né, que convivem com o bebê. Isto nos faz lembrar quando a mãe fala que seu filho é o mais lindo, né, que seu filho é maravilhoso e o quanto ela o ama, né? Então, todos esses elogios que a mãe, o pai e a família fazem para o bebê, né, durante toda a sua infância, né, tem uma função muito importante, tá? No desenvolvimento saudável dessa criança. Então, é preciso que as mães continuem valorizando o seu bebê, né? Admirando o seu bebê, dando muito amor, carinho, afeto, né? E isso não quer dizer que ele vai se tornar um narcisista, é ao contrário. Quando ele recebe
esse tratamento amoroso, quando é bebê, faz com que ele não tenha, né, uma tendência a desenvolver o transtorno, né? Essa função da mãe dar todo esse carinho, atenção e admiração a seu bebê é muito importante no desenvolvimento saudável dessa criança, para ajudar essa criança a suportar as frustrações e decepções que ela terá na vida futura. Por quê? Porque ele foi validado quando era bebê, né? Esse apego com a mãe, né, faz, e é muito importante para que ele se fortaleça durante o seu desenvolvimento, né? E após se tornar adulto, ele conseguirá enfrentar as adversidades da vida, porque ele teve um ego bem construído desde bebê. Mas quando, agora falando do transtorno, né? Quanto ao transtorno de personalidade narcisista, há um padrão de grandiosidade, né, extrema, de reconhecimento. E esse padrão começa no início da vida adulta, no final da adolescência. O sujeito, o indivíduo, começa a demonstrar essa personalidade, porque foi durante a adolescência que ele construiu a sua identidade. E nós sabemos que a adolescência é cheia de altos e baixos. Os adolescentes sofrem, né? Se ficam deprimidos, ficam ansiosos por todas as transformações que estão acontecendo nele, tanto físicas, né, quanto psíquicas, durante a adolescência, né? E esse padrão de grandiosidade extrema, de reconhecimento, é um extremo, né, desses elementos que existem em todos nós. Então, existem em todos nós, das pessoas que não possuem, não são portadoras do transtorno, essa vontade de ser admirado, de ser reconhecido, existe em todos nós e é bom, a gente se sente bem, né? Mas no narcisista é extremo, é um exagero muito grandioso, né? Essa necessidade de reconhecimento. É um extremo desses elementos, né, que existem em todos nós, pois todos nós gostamos de ser valorizados, né? Gostamos de ser admirados, né, quando realizamos algum trabalho, né, quando fazemos alguma coisa. A gente se sente tão bem quando alguém valoriza, admira, né, nos elogia, né? Quando fazemos por exemplo, né, quando vamos fazer uma prova, né, estudamos muito para fazer essa prova e teremos um resultado, né, uma avaliação, uma nota inferior ao que a gente esperava. Então a gente fica frustrado, porque a gente queria que o nosso estudo para essa prova fosse reconhecido e valorizado, né? Mas como não foi, a gente se sente frustrado, mas a gente supera e passa, né? Mas com o narcisista as coisas não funcionam assim, né? Então, esse grau de funcionamento normal
que nós temos, né? Que todos nós gostamos de ser admirados, é um funcionamento normal do nosso psiquismo, né? É normal e não é um transtorno, tá? Não é um transtorno. Não somos todos narcisistas, não. E essa admiração que nós recebemos, né, nos gratifica, né? Mas nós temos a diferença entre nós e os narcisistas é que nós temos empatia, né? Nós temos sentimentos pelo outro, né? Nós temos essa capacidade de se colocar no lugar do outro e o narcisista não tem. Essa é uma grande diferença entre quem é narcisista e quem não é, tá? O narcisista não tem essa capacidade de amar, né? Então, nós também podemos reconhecer nas outras pessoas habilidades, talentos, né? Mas o narcisista nunca está satisfeito com a admiração que ele recebe. Nós ficamos satisfeitos quando alguém nos elogia, quando alguém nos admira, quando alguém reconhece o que fizemos. Mas o narcisista nunca fica satisfeito, né, com a admiração que ele recebe. Ele precisa sempre de mais. Né, o narcisista é exagerado, né, em suas necessidades de reconhecimento e ele não aceita críticas, né? O padrão do narcisista é ser muito invejoso, porque nada pode ser melhor do que ele. O narcisista tem dentro de si um sentimento de inferioridade tão enorme, né? E ele tem esse sentimento de inferioridade, ele se sente inferior às outras pessoas, ele se sente desvalorizado, né? Ele sente a desvalorização dele mesmo, né? Ele não se valida, né, como um ser humano, né? Por isso que no primeiro vídeo eu falei, né, desse vazio existencial que o narcisista sente, né? Inclusive, gente, essa forma como as pessoas que conviveram com o narcisista, que o chamam de cruel, né? Falam que ele é louco, né? Mas se a gente, né, eu, por exemplo, tentar compreender por que ele é assim, né? Tentar compreender que ele sofre muito. Se a gente tentar se colocar no lugar de um narcisista, ter empatia por ele e tentar entender o que é sentir um vazio existencial, deve ser uma coisa terrível, né? Não sentir sentimentos. Então ele sofre muito pelo vazio que há dentro dele. O que as pessoas chamam de crueldade que ele faz com as pessoas pode ser a forma dele lidar com as pessoas, porque ele não conhece outra forma de lidar. Ele não sabe amar, né? Não é assim proposital que ele não ame. É porque não tem dentro dele esse sentimento. Não é que eu esteja querendo ver o narcisista como um coitadinho, não. Mas como psicóloga, eu posso tentar entender por que
tanta destruição, né? Porque muito certamente ele sofre. Deve ser terrível ser um narcisista, né? Então, esse vazio existencial dele, esse complexo de inferioridade que ele sente, faz com que ele queira sempre ser o melhor, né? E o maior, estar em primeiro lugar, porque essa sensação pode substituir toda a falta de sentimento e o grande vazio que ele carrega, né? Para que ele possa sobreviver. Deve ser muito difícil ser um narcisista, né? É muito sofrimento. Ele faz muita gente sofrer, mas ele deve ter um sofrimento descomunal, né? Então, como ele quer sempre estar em primeiro lugar, como compensação de um sentimento inconsciente que o narcisista tem de não ter valor algum. Inclusive pode até ser consciente esse sentimento, né? É mais provável que seja consciente, de ele se sentir sem valor algum, né? É uma deformação na personalidade dele. O narcisista tem uma deformação na personalidade, né? Então, o verdadeiro sentimento que o narcisista tem sobre ele mesmo é de desvalorização, né? E de insignificância. Ele se acha insignificante, né? Ele se acha muito inferior. Então, eu fico imaginando o sofrimento que um narcisista vive, né? Por todo esse vazio existencial dele. Como o narcisista carece de empatia, ou seja, ele não possui empatia, as relações que ele tem com outras pessoas são relações de exploração, né? O interesse pessoal dele é maior que qualquer outro tipo de interesse. Então, o padrão do narcisista é usar as pessoas para obter aquilo que eles desejam, né? E depois eles descartam as pessoas como se elas não tivessem valor algum, né? Na personalidade narcisista não existe a capacidade de formar vínculos de afeto com outras pessoas, né? Ele classifica as pessoas como as pessoas que servem e as que não servem para o uso deles. É uma visão muito cruel que o narcisista tem, mas ao mesmo tempo ele sofre por não saber amar, se relacionar, né? O próprio narcisista tem uma vida vazia de sentidos. Olha como isso deve ser horrível, né? Ele tem uma vida vazia de sentidos. Como ele não desenvolveu as suas emoções, ele se limita ao próprio interesse. Não existe emoção dentro dele. Enquanto que as pessoas normais, as diferenças, né, do normal para o patológico. As pessoas normais que não são narcisistas, elas têm emoção, elas têm afeto, né? Elas se envolvem com as outras pessoas emocionalmente.
elas têm espiritualidade, né? E fazem amizade sem interesse. Elas se apaixonam, coisas que os narcisistas não têm essa capacidade, né? E as pessoas normais que não são narcisistas, né, elas vivem a vida com emoção, emoção boa. É importante saber bem que essas diferenças, né, saber sobre essas diferenças, para que nós psicólogos não fiquemos diagnosticando pessoas só porque exibem traços, né, do transtorno narcisista, desses padrões narcisistas, né. É de muita responsabilidade do psicólogo fazer um diagnóstico desses, né. Porque para você diagnosticar uma pessoa com esse transtorno, leva tempo. Precisa conhecer muito bem o funcionamento mental, psíquico desta pessoa. Precisa fazer testes psicológicos com essa pessoa para se chegar a um diagnóstico. Precisa conhecer muito bem o histórico de vida dela, né? Então, nós psicólogos não saímos por aí fazendo diagnósticos, né, de narcisista ou de borderline ou de qualquer outro transtorno somente por perceber, né? Na percepção, na observação, a gente descobre coisas mais simples dentro de um relacionamento ou dentro de uma família. Mas para diagnosticarmos um transtorno, nós temos que fazer um trabalho completo e complexo, né? É de muita responsabilidade, tá? Não é todo mundo que tem traços narcisistas que tem o transtorno, né? O narcisista é marcado pelo exagero, as diferenças do normal para o narcisista. Ele é marcado pelo exagero em tudo, né? Pela grandiosidade de reconhecimento que ele quer das pessoas. É uma necessidade descomunal. Nós percebemos o que é normal e o que é patológico pela intensidade, né? Pelo exagero, por aquilo que nos assombra nas pessoas, por aquilo que nos choca, né? E geralmente a gente percebe que não é normal, porque é exagerado demais, entende? Os que não são narcisistas também gostam de ser reconhecidos, que as pessoas o valorizem, o admirem, mas se assim não for, fica tudo bem, né? A gente é flexível e entende se não for valorizado, se não for reconhecido, né? A gente supera. Mas, claro, ficamos mais contentes quando somos reconhecidos e admirados, né? Quando alguém gosta da gente, quando alguém gosta do que a gente fez, de um trabalho que fizemos, né? A gente se sente muito bem, é gratificante, né? Mas no transtorno narcisista é bem diferente, né? A intensidade é que diferencia. Porque, por exemplo, quando um narcisista, digamos em um domingo, né, durante um passeio, o narcisista teve uma grande frustração do que ele queria, ele vai passar a semana inteira
decepcionado, frustrado, né? E perturbado com aquilo. Ele não supera de imediato, ele prolonga, né, aquele infortúnio que ele viveu de forma exagerada, né, e por um período longo. Então ele vai perturbar muita gente que estiver próximo a ele, por ele não ter sido atendido nas suas necessidades, né? Como alguém que tem esse transtorno desenvolve, como que a pessoa desenvolveu? Esse é o tema para o próximo vídeo. Acompanhem para a gente tentar entender como que a pessoa narcisista adquiriu esse transtorno. No próximo vídeo falaremos sobre isso. Um grande abraço para todos, um beijo, fiquem todos bem. Espero que esse vídeo tenha contribuído para mais conhecimento e esclarecimento a respeito do assunto. Se somos todos narcisistas ou não, né? Então, não somos todos narcisistas, tá bom? Pelas diferenças que eu citei aqui, né? Eu sou a psicóloga e psicoterapeuta Francisca Pereira, tá? Faço atendimentos no meu consultório aqui em Manaus, faço atendimentos psicológicos, faço terapia, tratamento, avaliação, faço todo o trabalho de um psicólogo, né? E atendo também online as pessoas que moram em outras cidades, né? Que se quiserem ser atendidas por mim, é só entrar em contato. Os meus contatos estão abaixo do vídeo, tá bom, gente? Então, tudo de bom para vocês, fiquem todos bem, até o próximo vídeo. Tchau!